Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo de número 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 35. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. No texto desta noite, irmãos, nós queremos falar um pouquinho de algumas pessoas que aparecem na narrativa desse texto. Nós encontramos aqui na narrativa o próprio João Batista. Nós encontramos na narrativa André, o irmão de Simão Pedro. Nós encontramos o próprio Simão Pedro. Nós ouvimos falar a respeito de Filipe e a respeito de Natanael. Essas 5 pessoas que são mencionadas aqui, uma coisa elas têm em comum nessa narrativa: é a proximidade e o chamado de Jesus na vida delas. O que elas têm em comum nas suas vidas é a transformação, é a mudança que Jesus fez na vida delas. Todas elas, a vida delas, todos eles aqui mencionados, todos eles teve alguma alteração, alguma mudança na vida deles por conta da presença de Jesus na vida deles. Pelo fato de ter encontrado Jesus, pelo fato de ter conhecido Jesus, pelo fato de ter reconhecido Jesus como Salvador. E se nós precisássemos destacar qual é o ponto-chave e principal desse texto, com certeza
seria a salvação em Cristo Jesus. Essas 5 pessoas, elas têm em comum exatamente isso, porque elas não encontraram apenas alguém poderoso, elas encontraram o próprio Salvador, aquele que oferece vida eterna, aquele que nos salva, aquele que nos resgatou do mundo do pecado e está nos conduzindo à vida eterna, ao céu, como alguns ainda interpretam desta maneira. E esse é o ponto principal da nossa caminhada de fé, irmãos. É nisso que nós temos que nos apegar. Esse é o ponto que tem que ser predominante na minha vida. É a minha salvação. O restante, irmãos, é um bônus. O restante é um bônus, que pode vir e pode até não vir. É lógico que mediante a fé, a Bíblia diz, a Bíblia nos garante, a Bíblia nos dá suporte, a Bíblia nos incentiva que todas as coisas é possível àquele que crê. Então, a fé sim, a fé ela pode trazer sobre a nossa vida algum resultado, algumas bênçãos, algumas vitórias e também alguns milagres. Mas eles têm que ser interpretados por nós como um bônus da parte de Deus. Por quê? Porque o mais importante de tudo é a salvação em Cristo Jesus. Então, essa ótica eu não posso perder jamais. Este alvo eu não posso perder de vista jamais. Eu não posso deixar que nada que aconteça na minha vida me frustre ou faça eu perder este foco, o foco da salvação. O principal motivo de Jesus ter morrido na cruz do Calvário foi para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que a bênção não é importante? A bênção é importante, mas tem que ser encarada por nós como um bônus. A bênção da nossa vida é o resultado de uma caminhada de um salvo. É isso que tem que ser a bênção da nossa vida. A bênção da nossa vida, ela não pode ser o nosso alvo principal. Você fica correndo só atrás da bênção, só atrás do milagre, só atrás da prosperidade, só atrás da vitória. Não, ela é o resultado da caminhada de um salvo. Se ela não acontecer, irmãos, eu não posso deixar de continuar a minha caminhada de fé. Como infelizmente a gente vê constantemente acontecendo com pessoas que desistem da sua caminhada porque em algum momento se decepcionaram ou não alcançaram um objetivo. Criaram uma expectativa de uma bênção, de um milagre, de uma resposta. Uma vez eu me deparei com uma senhora numa igreja que estava lá quase 30 anos naquela igreja. Eu tinha ido fazer um seminário e ela tinha ficado responsável de abrir a igreja e me receber. Nós chegamos bem cedo, ela já estava lá na igreja, tinha arrumado tudo. E aí começamos a conversar com ela, faltava bastante tempo ainda para começar o seminário, o pessoal não tinha chegado ainda, o pastor não tinha chegado ainda. E eu fiquei conversando com aquela irmã, uma diaconisa, de idade. E ela disse para mim assim: pastor, eu vim para esta igreja por causa de uma doença. Eu estava enfrentando um problema de saúde e eu vim para a igreja por causa disso. Vim e fiquei. Falei, então a irmã veio, foi curada e ficou. Ela falou, não, eu vim e até hoje não fui curada. Continuo com a mesma enfermidade. Mas eu encontrei algo melhor do que a cura. Eu encontrei a salvação. Se eu morrer, seja da enfermidade ou não, não tem importância. Eu sei que Jesus tem poder para curar. Se Ele quiser, Ele pode me curar. Mas se Ele não me curar, eu já ganhei a salvação. Tá bom. Irmãos, eu fiquei impressionado com o relato daquela mulher. Onde às vezes a gente vê pessoas que desistem da caminhada de fé por causa de uma coisinha pequenininha, de um episódio desagradável que surgiu no meio do caminho. Alguns até blasfemam,
pecam contra Deus, dizendo, porque Deus não me ouve, porque Deus não me abençoa, o que adianta na igreja, o que adianta... Não, o que adianta na igreja, irmãos? A igreja é a forma de nós expressarmos que nós estamos trilhando um caminho de salvação. Glória a Deus. Aleluia. Essa conversa de pessoas diz assim, não pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem espiritualmente. Mentira! Mentira! Quem não vem na igreja é porque não está bem espiritualmente e já está com a sua salvação comprometida. Não sabe disso, mas está. Porque o salvo, ele gosta de viver junto com o salvo. O salvo, ele sente prazer em viver aonde tem outro salvo. Na presença de Deus, na casa de Deus, glorificando a Deus e buscando Deus. Então nunca caia nessa barreira de pessoas que dizem, não, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem, eu estou com Deus. Mentira, mentira. Quem está com Deus está na igreja. Quem não está na igreja, irmãos, não está com Deus. O ponto mestre desse texto que eu li é a salvação. Esses 5 personagens aqui, eles têm em comum o quê? O mesmo Salvador, Jesus. Então o que eles fazem? Eles seguem esse Salvador. Cada um desenvolve o seu chamado. João Batista foi na frente pregando arrependimento. Chegou uma hora que ele teve que sair de cena. Deus permitiu que ele fosse preso e decapitado. Mas ele tinha que sair de cena, porque o papel dele era anunciar que o Salvador estava chegando. Então que ele cresça e eu diminua. Ele exerceu o seu papel, mas ele reconheceu Jesus como Salvador. Ele não deixou que o seu ministério de conversão ofuscasse o chamado e o ministério de Jesus, que é o ministério de salvação. O de João Batista era de conversão, o de Jesus de salvação. Ele veio salvar a humanidade com a própria vida. João Batista sabia e ele entendeu que era o momento dele sair de cena para que Jesus tomasse a frente. Nós vemos a narrativa de André, a importância da vida de André. Foi através de André que Pedro conheceu Jesus. Foi André que falou. Depois Pedro ele veio, teve um contato com Jesus. Aí depois ele vai lá cuidar da empresa de pesca. Aí Jesus vai lá, dias depois, entra no barco de Pedro, tá lá, e aí chama Pedro para andar com ele. Mas olha a importância de André. O que será que André disse para Pedro? Pedro, quero te apresentar um homem que é poderoso. Ele vai orar por você e você vai pegar muito peixe. Não, André chegou para Pedro e disse o quê? Eu quero te apresentar o Messias, o Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos o próprio Pedro, irmãos. Um homem grotesco, um homem pavio curto, um homem impulsivo, em algum momento até violento. Mas quando ele conheceu Jesus, ele demorou um tempo para consertar a sua vida, irmãos. Foram 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus repreendendo, consertando, corrigindo, ensinando, tratando, trabalhando. Aí Jesus morreu, ressuscitou, Pedro ficou ali, Jesus ainda tratou a vida dele e se tornou um apóstolo. Ele teve no mínimo uns 3 anos e meio aproximadamente de tratamento de Deus para se tornar um apóstolo. Mas quando ele foi conhecer Jesus, ele foi conhecer o quê? Foi conhecer o Salvador. E quando ele conheceu o Salvador, que Jesus chamou ele sabia que ele ia seguir o Salvador. Nós vemos no relato aqui um outro personagem muito importante, Filipe. Filipe entendeu. Quando ele conheceu Jesus, ele já automaticamente, Filipe ele é o exemplo do ministério missionário. Que ele conheceu o Salvador e disse assim, ele já lembrou de Natanael. Ele lembrou, eu vou falar, Natanael, irmãos, homem de coração duro. Quando Filipe chegou para Natanael e disse assim, conheci o Messias.
A gente falando assim parece que é uma coisa normal, mas para eles essa linguagem era dizer o quê? O Salvador de Israel, conhecia o Salvador, o prometido, o enviado. Lá de Nazaré. Natanael disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Homem incrédulo, cheio de dúvida, coração duro. Mas o que Filipe apresentou para ele? Natanael, eu quero te levar você para Jesus, que Jesus vai mudar a tua vida. Olha, ele vai te abençoar, ele vai te prosperar, ele vai te curar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Não. Filipe chegou e disse assim: eu conheci o Messias e quero te levar. Natanael disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Filipe disse? Vem e vê. Vem ver o quê? Era para ver o quê? O que Filipe estava apresentando para Natanael? Vem ver o quê? Vem ver o milagre? Não que eles não acontecessem no ministério de Jesus, não que eles não aconteçam hoje ainda. Mas Filipe estava dizendo para Natanael: você tem que ver. Porque ele sabia que quando Natanael se aproximasse de Jesus, aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com ele, que os seus olhos espirituais se abririam para enxergar a salvação. Natanael foi. Quando chegou lá, Jesus teve a sua forma de tratar com Natanael. Mas quando tratou, Natanael disse: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Você sabe o que é o problema hoje, irmãos? Quer que eu fale para você qual é o problema? É a forma como o Evangelho é pregado. O que você fala para aquele teu amigo que trabalha com você, lá na empresa que você trabalha? O que você fala para o teu vizinho? Qual que é a propaganda que você faz da igreja para eles? O que você fala para o teu familiar, para o teu parente que não é convertido? O que você fala da igreja ou da célula? O que você faz? Que propaganda que você faz? Vamos comigo lá que vai ter uma campanha, uma campanha abençoada. Você que está precisando, vai lá para buscar uma cura. Está errado isso, irmãos? Não, não está. Em parte não está errado. Mas em parte está errado. Por quê? Porque você está apresentando para ele apenas a solução de um problema. Você não está apresentando a salvação. É por isso que muita gente vem, recebe a bênção e vai embora. O que essa pessoa fica? Ela fica apenas com o bônus. Ela não fica com o que é mais importante, que é a salvação. Você está na igreja há tanto tempo porque você entendeu isso. Você entendeu a importância. Você entendeu que o mais importante de tudo é ser um salvo. É caminhar como um salvo. É o mais importante de tudo. É isso. E você tem alguns pleitos que você tem buscado. Eles são importantes, irmãos? Eles são importantes. Porque esses pleitos que você tem buscado, eles são que nem um pedal da bicicleta. Eles fazem ela se mover. Enquanto você está em busca de algo, você está se movimentando. Mas a tua visão continua ainda, a tua ótica continua sendo o quê? A salvação. Eu não vou parar, porque eu quero alcançar a salvação. A gente tem que ter um motivo para se movimentar. A gente tem que ter, e é bom ter esse motivo, é bom saber que eu tenho que orar por uma cura, é bom eu saber que eu tenho que orar por uma porta aberta, é bom eu saber que eu tenho que orar pela minha família, é bom eu saber que eu tenho que orar pelos meus irmãos, é bom saber. Isso me motiva todos os dias de manhã, quando eu me acordo e me levanto de manhã, eu tenho motivos de sobra para orar. Mas o meu foco principal é me manter no caminho da salvação. Não esmorecer na fé. Não esmorecer na fé. Já vou encerrar minha mensagem. Eu quero destacar o que nesta noite? Todas essas pessoas, elas entenderam o plano de salvação. E quando elas anunciaram para alguém, elas anunciaram a salvação. Você tem que começar a falar de salvação das pessoas.
Você quer ganhar aquele teu parente para Jesus? O que você quer com aquele familiar, com aquele parente teu? Você quer que ele seja só abençoado? Amém. Olhe para ele ser abençoado. Não tem nada de errado nisso. Mas está na hora de você começar a pregar salvação para ele. Está na hora de você começar a falar de salvação. Uma vez eu ouvi uma frase, e essa frase está na Bíblia, mas a primeira vez que eu a vi escrito na traseira de um ônibus. O camarada tinha comprado um ônibus e feito um motorhomer, e ele escreveu atrás, fez até o formato de um arco-íris assim, e ele escreveu assim: aonde passarás a eternidade? Era uma pergunta. Aí eu fiquei imaginando, aonde ele andar com esse ônibus, alguém vai andar atrás e vai ler a pergunta: aonde passarás a eternidade? É essa indagação que nós temos que fazer para essas pessoas, quando você for convidar ela para vir para a igreja. Tem que dizer para ela assim: ó, eu quero que você conheça o mesmo Jesus que eu conheci, que é o Jesus da salvação. Ele tem poder para fazer muito milagre. Se você for lá e movimentar a tua fé, você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser liberto. Ele vai te prosperar, porque ele é poderoso. Mas acima de tudo, o papel principal dele é a salvação. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que tenha a vida eterna. Os textos bíblicos, eles destacam isso. E nós não podemos adulterar os textos bíblicos. Ele é poderoso para fazer milagre, mas ele é, acima de tudo, o nosso Salvador. Por que você serve a Jesus? Em troca de uma bênção? Eu conversava com um amigo meu, pastor, semana passada, e nós entramos exatamente nesse assunto. E aí nós comentamos o seguinte: tem culturas, e esse meu amigo teve a oportunidade de ir na África, e eu comentando com ele, disse assim: tem algumas culturas em que o povo convertido, eles se reúnem para adorar a Deus e se alegrar por causa da salvação, não é por causa de uma bênção. E eu falei para ele assim: e eu vejo que o povo cristão no Brasil hoje, tudo parece que tudo cerca, até os hinos que são cantados hoje, estão tudo meio relacionado, né? Porque Deus vai me honrar, porque Ele vai botar no palco, os outros na plateia, porque Ele vai abrir a porta, porque Ele vai fazer um milagre. Amém. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. Mas vão esquecendo daqueles hinos que adoram e glorificam a Deus. Aí ele disse para mim assim, ele falou assim: pastor, quando eu andei na África, o povo ele sai na rua cantando, alegre, agradecendo a Deus pela salvação. Eles não têm outro motivo. Eles não têm outro motivo. Eles continuam vivendo do mesmo jeito. Não mudou nada. Onde era miséria, continua miséria. Mas eles andam pela rua, alegres, agradecendo a Deus pela salvação. Quando ele esteve na África, teve um dia que levaram para ele uma refeição um pouco diferente do habitual. E a refeição teve que ser levada escondida, porque normalmente eles comem só um tipo de comida, que é um tipo de ração, que é oferecido pela ONU naquela região, para o povo comer. E aí conseguiram fazer uma comida diferente e levaram, mas tiveram que levar escondido, porque se as pessoas vissem, poderia ter um tumulto por conta daquela comida. Mas os convertidos de lá, eles andam na rua agradecendo a Deus pela salvação. Amém? Quando você for falar de Jesus, que você precisa falar de Jesus para as pessoas, fale para elas que você tem na tua vida hoje o Salvador. E gostaria que elas também conhecessem o mesmo Salvador que você conhece. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos esta noite.